A Embaixada da Hungria no Brasil decidiu demitir 2 funcionários brasileiros suspeitos de terem vazado os vídeos do circuito interno de segurança que revelaram a hospedagem de Jair Bolsonaro no local no mês de fevereiro. Ambos tinham acesso ao monitor que exibia as imagens em tempo real. E mesmo sem comprovar a participação dos prestadores de serviço na divulgação desses vídeos, a representação diplomática optou pelo desligamento deles. Um dos funcionários era encarregado da manutenção geral e o outro atuava como secretário do embaixador da Hungria no Brasil, Miklos Raumai. Vou começar essa com José Maria Trindade, que tem acompanhado essa movimentação em Brasília. Agora, Zé, para além das questões ideológicas que grupos defenderam aqui e ali, de forma prática, se 2 funcionários eram responsáveis pelas imagens e essas imagens acabam sendo vazadas, é preciso que a embaixada tome uma decisão. Trata-se de um material de segurança interno. Justificável, então, esse desligamento dos 2 colaboradores? Sim, e justificável, inclusive, a demissão do embaixador. Uma embaixada é uma representação muito complexa, muito complexa. Eu estou acostumado a conversar em embaixadas, já visitei algumas por aqui, tem um setor inteiro de embaixadas. E vem, junto com o embaixador, vários assessores e todas as embaixadas têm lá o seu serviço de inteligência. E vem exatamente investigar no Brasil, né, em cada um dos países, o que está acontecendo nos bastidores e o que é o país, além das manchetes internacionais e do que tentam passar os governadores, né, os governantes, desculpa. E aí o que acontece? Uma embaixada se transforma numa origem muito importante de documentos, de papers, em que o presidente da República, o primeiro-ministro do país que os envia, eles são representantes, são a ligação disso aí. E o que se passa dentro de cada embaixada é confidencial, é da embaixada. Os funcionários são escolhidos de uma maneira muito especial, muitos vêm do país, alguns brasileiros, em cada embaixada tem um grupo de funcionários brasileiros, inclusive de segurança. Então, qualquer acidente desta natureza significa fragilização da embaixada. Se vazou informações de visita de um ex-presidente da República a uma embaixada, o que não terá vazado em outras imagens e outras gravações. Então, é uma embaixada que está sob risco. Ela foi espionada, né? E de uma maneira muito, muito forte. Então, eu acho que, inclusive, o primeiro-ministro húngaro deveria demitir o embaixador, porque significa que a embaixada ficou em perigo, fragilizada e permitiu esse vazamento. Pois é, o vazamento das imagens pode ser uma parte dos arquivos que podem ter sido acessados por outras pessoas. Você, Cristiano Beraldo, o que é preciso considerar em relação ao vazamento das imagens, a demissão desses 2 funcionários, a quem interessava a divulgação daquelas imagens, né? Pois é um caso até ainda mais complexo e vamos deixar de lado quem estava nas imagens, né? Não é disso que se trata. O que aconteceu é que funcionários de uma embaixada, e geralmente você, para entrar numa embaixada, passa em detector de metais e, enfim, toda ali uma inspeção de segurança, tem que avisar com antecedência quem está indo, mandar documento, etc. Tem um protocolo de segurança, qualquer embaixada tem um protocolo de segurança bastante rígido. E nesse caso específico, não é que você teve ali pessoas ou funcionários desavisados que pegaram uma gravação e passaram adiante no grupo do WhatsApp. Essas imagens foram parar nas mãos de uma revista internacional norte-americana. Então, quando você vai colocando as peças no lugar, é óbvio que não foram só essas imagens que chegaram nas mãos de um órgão de imprensa, ou seja lá, de quem fosse. Até porque, talvez, não tenha sido o segurança, esses 2 aí que foram demitidos, que passaram essas imagens para o veículo de imprensa. Talvez eles estivessem passando para outras pessoas e essas outras pessoas é que detectaram nisso um material a ser encaminhado para esse veículo de imprensa americano. Tem muitas facetas que estão aí atrás
E, obviamente, a Embaixada da Hungria no Brasil está em risco no que tange a proteção do que acontece ali dentro, da manutenção do sigilo dos documentos e informações que estão transitando por ali. É espionagem comendo solta, aonde a parte de mais entretenimento, digamos assim, são essas imagens de Jair Bolsonaro, mas obviamente não é só isso. Você, Mota, quais suas considerações? A demissão dos funcionários após a divulgação daquelas imagens com Jair Bolsonaro na embaixada húngara. É mais uma novidade num episódio repleto de coisas curiosas, né? Não ficou muito claro se esses 2 funcionários demitidos foram efetivamente responsáveis pelo vazamento das imagens. E continua sendo um mistério o interesse do New York Times nesse assunto, né? Qual é a relevância desse assunto para os leitores do jornal americano? E por que esses vídeos não foram entregues a um veículo de mídia brasileiro, por exemplo, né? E por que se passou tanto tempo entre a data da visita da embaixada e a divulgação dessa notícia? Por que logo agora? E por último, a melhor pergunta de todas: quem ganha e quem perde com esse episódio? São perguntas que ainda precisam ser respondidas. E a gente vai monitorar para tentar em algum momento ter essa resposta, né, Mota? Agora, Zé Maria, o fato dessas imagens terem sido veiculadas no New York Times e não em um informativo brasileiro, um jornal ou portal de notícias daqui, isso reforça a tese de espionagem, ou você entende que das muitas facetas, aquela que o Beraldo levantou, que poderia ser inclusive um intermediário, alguém aqui do Brasil teria vazado isso? Não necessariamente aqueles 2 funcionários, mas uma terceira figura poderia ter vazado isso para o New York Times. Pois é, olha, Daniel, nós não temos a cultura aqui no Brasil de pagar por informação. Eu nunca fiz isso na minha carreira profissional, o veículo que eu trabalho também nunca ofereceu essa possibilidade e não vejo aqui, eu não conheço nenhum veículo que trabalhe assim. Nos Estados Unidos, isso existe, né? Quem tem uma informação desse quilate pode vender a informação. Não sei se é isso, pode até ser isso, não sei se é isso. Então existem culturas diferentes, apesar da técnica jornalística aqui, da estrutura do lead e tal, ser uma técnica de redação americana. Nós copiamos o jornalismo norte-americano, a estrutura do lead, toda a técnica de jornalismo profissional aqui. Mas essa cultura de comprar ainda não está impregnada no Brasil, até porque os veículos de comunicação não tem muito dinheiro para sair comprando informação assim aqui no Brasil, não são estruturados economicamente para criar uma cultura geral disso. Não sei se foi uma informação vendida para a TV, né? Não sei se foi, não acredito que seria tão importante para eles uma informação assim, para nós sim, mas para eles não, talvez não seja tão importante a ponto de fazer isso, mas é curioso. E quanto à desconfiança e não certeza, nesse ramo não pode haver dúvida. Não pode. Se houve uma pequena desconfiança, tem que trocar as peças, sim. Mas, Beraldo, apesar de toda essa situação e essa nossa análise muito mais técnica em relação ao procedimento da embaixada, o que acabou ganhando as páginas dos portais de notícias e jornais foi a estadia de um ex-presidente e não o procedimento da embaixada. Você não acha que esse é um caso típico que precisaria ter uma apuração policial, inclusive, por conta de um eventual caso de espionagem? Pois é, só que aí você entra numa diferença daquele solo onde está a embaixada. A jurisdição. Aquilo ali não pertence ao Brasil, a jurisdição é da Hungria. E eu tenho certeza que a Hungria vai investigar no detalhe, porque afinal de contas, a Hungria neste caso é um país atacado, né? Atacado eventualmente por 2 seguranças perdidos ali que acharam interessante as imagens e aí um deles talvez tenha uma sobrinha que mora em Nova York, que está lá trabalhando, né, em funções ali como tantos brasileiros que vão para Nova York, e aí quem sabe ela tinha um contato dentro do New York Times
e falou, puxa vida, olha, você não sabe aqui o que meu tio viu lá no trabalho dele na Embaixada da Hungria, vou te mandar pelo WhatsApp. Quem sabe foi só isso, uma série de coincidências, até que esses vídeos foram parar nas mãos do New York Times. Mas como a gente não acredita no Chapeuzinho Vermelho e a gente acredita muito no Lobo Mau, o que parece muito óbvio é que está tendo espionagem na Embaixada da Hungria aqui. E embaixada é coisa tão séria, a gente precisa se lembrar do jornalista que foi assassinado, se não me engano, na Embaixada da Arábia Saudita, não Jamal foi isso? Khashoggi. Que teve aquele... Isso. Ali, a dificuldade de se fazer uma investigação é uma coisa absurda, porque por mais que o entorno tenha um entendimento, o que acontece ali dentro não diz respeito à polícia local. Então, este é mais um caso onde, obviamente, você tem um pano de fundo muito mais complexo que envolve toda a geopolítica mundial e que este caso do Jair Bolsonaro foi um efeito colateral. Até porque, como eu disse, essas imagens, elas servem, no fundo, ao entretenimento. Porque não se pegou alguém ali cometendo um crime. Ele não estava ali nem portando armas, nem cometendo algo ilícito ou conversando com alguém que não poderia ser visto. Não foi nada disso. Era uma pessoa dentro de uma casa que, por acaso, era uma embaixada. Ah, mas ficou lá 3 dias. Estranho, verdade, estranhíssimo. Mas não tem crime nisso, né? Então, quando a gente olha para esse conjunto de elementos, a gente vê que este caso Jair Bolsonaro, na verdade, para a Hungria, é uma cortina de fumaça diante de algo bastante mais complexo e grave do que simplesmente a visita de um ex-presidente a uma embaixada. Você, Mota, se o vazamento aponta algo de estranho, o que é estranho aí é justamente no vazamento da imagem, né? E não no conteúdo. Quando o Beraldo falava, você abriu um sorriso. Qual é a sua consideração sobre isso? Não, é evidente, é uma coisa tão óbvia, né? Eu abri o sorriso porque o Beraldo disse uma frase que vale ouro. Isso não é crime. Agora, no Brasil, parece que tudo é crime, né? Então, você fica numa situação de ter que explicar ações normais, rotineiras, às quais todo cidadão brasileiro tem direito. Se eu quiser, se eu for receber um convite, fica aqui já, me disponibilizo. Se eu receber um convite de alguma embaixada, eu teria o maior prazer de passar lá uma noite numa embaixada, qualquer que seja a embaixada, não tenho nenhuma preferência. Ninguém vai poder dizer que eu cometi um crime. A liberdade de expressão é um direito de todo mundo. Todo mundo tem direito de dizer o que pensa. Isso hoje no Brasil, dependendo do assunto e da sua opinião, você é imediatamente acusado de ter cometido um crime. E o crime que foi, se algum crime foi cometido nessa história, foi justamente o crime que ninguém está apontando, exceto nós. Eu não vi ninguém na mídia falar sobre o escândalo que é o vazamento dessas imagens. É uma embaixada de um país soberano, localizada em outro país soberano, na qual estava uma pessoa famosa, né, que teve a sua privacidade invadida. Essas imagens, eu acho difícil acreditar que elas tenham sido cedidas, transmitidas de forma gratuita. Provavelmente, né, rolou alguma troca financeira aí. Isso vai parar na capa de um jornal americano que também não explicou como obteve essa matéria e mais, colocou no título da manchete desinformação. Porque o título da matéria do New York Times dizia que Jair Bolsonaro se escondeu na embaixada. Como assim, companheiro? Se escondeu? De onde veio esse julgamento? Aí você lê a matéria, não tem nada que comprove essa afirmação de que ele estava escondido, porque não havia do que se esconder. Então, eu renovo a minha pergunta. Vai ficar por isso mesmo? Eu tenho certeza que a Hungria está investigando. Mas não é só a Hungria que tem que investigar.
E as instituições brasileiras? Vão deixar por isso mesmo? Para mim, isso aconteceu, o que aconteceu ali foi uma dupla violação de soberania. Vai ficar por isso mesmo?